Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. No final da segunda viagem missionária de Paulo, ele chegou a Éfeso. Capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Ele foi orientado por Deus para levar o evangelho aonde o evangelho não era conhecido, a pessoas de outras nações, de outras línguas, de outras raças, de outras etnias. Esqueça os judeus, leve o evangelho aos gentios. E assim ele fez. E achando ali alguns discípulos, perguntou: recebeste porventura o Espírito Santo? E aí ele começa a trabalhar. Ele encontra em Éfeso alguns discípulos de Cristo, e aí ele começa a fazer uma interrogação que você pode ler. A Bíblia diz que eles, tendo ouvido, foram batizados. Veja só, ao que responde: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que vocês foram? No batismo de João, disse Paulo. João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram o quê? Batizados. Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e eles começaram a falar em vários idiomas, alcançando aquela cidade cosmopolita. Profetizavam. Eram todos uns 12 homens, eles encontraram ali. O apóstolo Paulo, durante 3 meses, logo no início, ficou com eles, doutrinando, ensinando, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando inclusive mal do caminho, dentro da igreja, falando mal da igreja. Você sabe que tem gente assim? No início, dentro da igreja e falando mal da igreja, falando mal do caminho. O caminho era como era considerado. Eles estão no caminho, é aquele pessoal do caminho, porque nós fomos chamados cristãos na igreja da Antioquia, era o pessoal do caminho, e eles começavam ali os primeiros passos da vida cristã, não estavam solidificados ainda. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos e disse: olha, deixa esse pessoal de lado. Chamou os discípulos de Cristo, aqueles que estavam realmente interessados em crescer, e começou a gastar tempo com eles diariamente. E como ele exercia uma influência muito grande em sua época, porque era cidadão romano, pegou uma escola chamada Escola de Tirano e foi para lá gastar tempo, sabe como? Ensinando a palavra de Deus. A igreja só cresce quando os seus membros têm fome e sede de crescer na graça e no conhecimento dele. O Espírito Santo trabalhou de uma tal maneira naqueles discípulos, que eles inclusive saíram pregando, e a Bíblia diz que através de Paulo, curas foram feitas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços, aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e espíritos malignos se retiravam. Uma igreja que impacta, que incomoda, que o diabo é repreendido. E a Bíblia diz que alguns tentaram fazer o mesmo, querendo imitar o apóstolo Paulo e a igreja. Disse: puxa, você viu o que esse pessoal faz? Esse pessoal expulsa demônios, exorcista. Tentaram invocar o nome de Jesus Cristo sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Eles tentaram imitar o apóstolo Paulo, mas o espírito maligno lhes respondeu: eu conheço quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, o diabo disse:
Você não é nada, você é um falso, você é um sujo, nós não vamos sair coisa nenhuma. Você não tem autoridade de nada, você é um imitador barato. E diz que saltou sobre eles, subjugando a todos de tal maneira que o diabo ainda fez mais, os envergonhou, foi atrás dele, tirou a roupa, e eles ficaram nus, e de tal maneira prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. O diabo não só zombou, escarneceu, e ainda o que? Fez eles fugirem, e o diabo, como gosta de escândalo, ainda tirou a roupa. E a Bíblia diz: e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles. Chegando esse fato ao conhecimento de todos, esse fato teve uma repercussão enorme na cidade. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era o quê? Engrandecido. Aquela igreja ficou fortalecida. A Bíblia diz que é preciso termos discernimento para discernir quem é quem. E muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. As pessoas da cidade foram impactadas pelo ministério em Éfeso. Quando ele desce de Mileto, ele ficou 3 anos ali, fortalecendo aquela igreja. E a Bíblia diz que o trabalho era cada dia abençoado por Deus. Deus fazia frutificar. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, vieram, pessoas que na cidade estavam presas aos seus pecados, vieram confessando os seus pecados, porque perceberam que a sua religiosidade era apenas uma fachada, era apenas simplesmente capa, era simples exterior, não havia havido transformação na vida deles. Aqueles que estavam envolvidos em magia, feitiçaria, pegaram seus livros e os queimaram diante de todos. Olha, nós criamos nesse livro aqui, nos ensinaram essa doutrina aqui, nós estamos colocando tudo, vamos queimar, e agora só queremos aprender a respeito dos ensinamentos de Éfeso, do apóstolo Paulo e dessa igreja. Aquilo que era para eles no passado glória, aquilo que era valor para eles no passado, agora estava sendo destruído e queimado ali para a glória de Deus. Aquilo não tinha mais significado nenhum na vida deles. Livro de magias, de religiosidade, inclusive dos nichos de Diana. Pois bem, a igreja de Éfeso impactou a religiosidade daquela cidade. E cumprindo essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito. Aí ele se ausentou e foi a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Considerando, depois de haver estado ali, ele disse: importa-me ver também Roma. Era um homem de uma estratégia, ele que estava querendo semear igrejas em tudo quanto era canto. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Mas veja só, ele sai, ele volta, para depois de 3 anos se despedir definitivamente. Vocês vão ver que igreja que impactou inclusive a economia daquela cidade. Por esse tempo, houve um grande alvoroço do caminho, ao tal do caminho. A igreja era chamada o pessoal do caminho. E a Bíblia diz que um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, miniaturas da estátua da grande deusa Diana, a deusa da fertilidade, a deusa do amor, a deusa do sexo, e havia muito lucro. Nichos de Diana que dava muito lucro aos artífices. E convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse: senhores, vocês sabem que é deste ofício, ou seja, dessa profissão, que vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo é perigoso. Ele tem persuadido e desencaminhado muita gente. Que maravilha! O desencaminho, que a gente usa hoje, o desencaminho no sentido: olha, fulano estava seguindo aqui, mas desviou.
O apóstolo Paulo estava descaminhando os perdidos para seguirem a Cristo. Ele está desencaminhando muita gente, e ele afirma não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Paulo, através da mensagem do Evangelho, está dizendo que os nossos deuses não são deuses coisíssima nenhuma. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem pernas, mas não andam. Tem nariz, mas não cheira. E não é nada. Não significa nada. E não é Deus coisa nenhuma. E o pior, ele ressalta que não deve se fazer nenhuma imagem de escultura. Há o perigo de nossa profissão cair em descrédito. Vocês sabem que aqui em nossa cidade tem o grande templo da deusa Diana. Essa igreja e os evangélicos dessa cidade têm como missão esvaziar a idolatria dessa cidade. Uma igreja tem que afetar a sua cidade, e não apenas numericamente, não apenas quantitativamente, mas qualitativamente. Temos que impactar a idolatria. Uma igreja tem que afetar, e cada vez menos pessoas consumindo álcool, consumindo drogas, envolvida na prostituição, envolvida na idolatria. Ele passou um discurso, e então a cidade começou a se encher de quê? De furor. E ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é o quê? A Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a arremeteram para o teatro. E arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, querendo apresentar-vos ao povo, não lhes permitiram os discípulos. Disse: não vá, você está correndo risco de vida. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro, porque lá estava sendo feito um motim para tirar a vida de Paulo, para ele ser facilmente condenado. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Você sabe que tem gente assim? Tem gente que entra no estádio e ele você já sabe o que é condicionamento de massa? Um começa a xingar o juiz, e daqui a pouco você está xingando o juiz. Você está xingando porque ele nem viu o lance. É a sua mãe. Você viu? Não viu. Mas ele vê todo mundo e o quê? E segue. Condicionamento de massa. E começaram então a fazer um manifesto contra a igreja. Mas Deus agiu. Meus irmãos, a coisa foi tão grande. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, então tiraram Alexandre de entre a multidão, impelindo os judeus. E quando perceberam que ele era judeu, todos a uma voz gritavam por espaço de quase 2 horas. Imaginou 2 horas gritando? Grande é a Diana dos Efésios, em contraposição à mensagem daquela igreja. O escrivão da cidade, então, Deus usa esse homem. Tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo, da grande Diana, e da imagem, olha aí, da imagem que caiu de Júpiter. É assim, todo mundo sabe. Entre a história, o mundo todo sabe, vai preferir a lenda do que essa história de Paulo, né? A imagem de Diana caiu de Júpiter, e não pode ser contraditado. Convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. E Deus usou realmente para que o apóstolo Paulo e aquela cidade não sofressem. Ora, não podendo isso ser contraditado, porque convém que vos mantenhais calmos e nada façais, porque esses homens que aqui trouxeste não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Eles estão apenas proclamando o quê? A mensagem dele. Mas para nós, Diana é mais importante. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham tem alguma coisa, tem uma queixa contra alguém, há audiências e procônsules. Você vai lá e apresenta a sua queixa. Mas se
alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular e não dessa confusão aqui. Porque também corremos o perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, ou seja, de fazer esse tumulto, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isso, dissolveu a assembleia. E cessado o tumulto, Paulo chamou os discípulos e, tendo-os confortado, despediu para as Macedônia. Meus irmãos, uma igreja poderosa, forte, impactou a cidade, incomodou as trevas, fez o diabo confessar: eu conheço quem é Paulo, conheço quem é esses discípulos dessa igreja, mas vocês não são coisa alguma. A igreja do Senhor Jesus, meus irmãos, Jesus Cristo está conosco. Eis que estou convosco o quê? Todos os dias, até o quê? A consumação do século, para cumprir a missão. E ninguém pode nos tirar esse privilégio. Que assim façamos, que assim prossigamos para a glória de Deus. Amém, Senhor.